4h40. Você acabou de ouvir uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Um excelente final de tarde para todos que estão acompanhando a TV Metropolitana de Piracicaba. Hoje, o Entre Aspas, ele é especial. Nós estamos começando o Entre Aspas Eleições 2026. E nada mais, nada menos para estrear esse novo formato na TV Metropolitana de Piracicaba, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos. Renan, seja bem-vindo à TV Metropolitana e também a Piracicaba e região. Muito obrigado, uma honra estar aqui. E também, veja só, já estreou com quem vai ganhar a eleição, né? Esse vídeo daqui a alguns meses terá milhões de visualizações, então começou com o pé direito. Renan, você foi um dos fundadores do MBL, né? E depois disso, você criou o Partido Missão, tanto é que você é o presidente nacional. Como que foi essa transição do MBL para o Missão? Em termos, vamos dizer, de trabalho, só significa que eu tenho mais trabalho, né, do que eu tinha antes, porque o MBL vai continuar existindo. Eu não vou me alterar muito como pessoa no sentido de continuar tendo os mesmos sonhos e tendo a mesma busca pelo mesmo ideal, só que agora eu tenho que ter muito mais responsabilidade. Um líder partidário é alguém que se pretende um líder que vai governar pessoas, inclusive governar adversários políticos. Então, a responsabilidade é maior, o senso, a noção de que minhas ações terão muita repercussão e muita responsabilidade, ela aumenta. Então, eu tenho que me tornar mais responsável e eu acho que estou tendo sucesso nisso. O Partido Missão ele se apresenta como uma alternativa política tradicional. O que ele tem de diferente dos outros partidos? Ele é um partido, antes de tudo. A maior parte dos partidos são legendas, ou seja, são cartórios que as pessoas têm que entrar para participar de uma eleição. E esses cartórios têm donos, esses donos estão lá para fazer negócios. Então, ninguém vai conseguir, ao vivo, me falar a diferença do PMDB para o União Brasil, para o PP, para o PSD. Tal. Ninguém sabe porque não há diferença. Para o PL também. Nós somos um partido de verdade, partido, vamos dizer, estrito senso mesmo, definição clássica de partido. Temos programa, se alguém não quer seguir a linha do partido, ela não pode ficar no partido, porque tem que ser assim, né? Uma pessoa, eu quero defender outra coisa no seu partido. Então você não tem um partido, você tem qualquer coisa. E somos formados por pessoas honestas e nós temos um senso de missão e de urgência, ou seja, nós sabemos que nós temos que entregar um Brasil muito melhor do que ele existe em pouco tempo. Tá? Nós não podemos gastar a nossa vida vendo o Brasil ser apenas um país de terceiro mundo. O partido ele fala em representar uma nova geração. O que isso significa na prática? Significa que o que a gente chama de geração Z, mesmo a geração millennial, a geração que faz parte, para quem está acompanhando, a geração que... Quem nasceu de 82, 83 para frente, não dispõe de meios de ação concretos na sociedade, ou seja, não são os presidentes das empresas, os artistas mais respeitados, não são as pessoas que controlam, vamos dizer, os bancos, os partidos políticos, as posições políticas. A título de curiosidade, quem administra o Brasil é sempre alguém muito velho. Estavam falando em Lula versus Bolsonaro. Ambos têm muito mais do que 70 anos. Então, as gerações mais novas ficam sem espaço. E a ideia do nosso partido é entregar espaço e poder para essa geração mais nova. O que é Livro Amarelo? Livro Amarelo é o programa do Partido Missão, ou seja, é um conjunto de livros que nós lançamos com ideias para resolver os problemas do Brasil e tornar o Brasil um país muito desenvolvido até 2030. Renan, eu ando pelas ruas e eu vejo que a população ela está um pouco enjoada dessa polarização entre direita e esquerda, ou entre PL e PT. Você se vê como uma nova alternativa para a população? Sim, assim, eu acho que os dois... não existe nenhuma polarização em termos ideológicos. O PT e o Bolsonaro, eu não coloco o PL, porque PL é qualquer coisa. O PL é um partido que tem gente que está na base do governo Lula hoje. O Bacelar, lá da Bahia, ele é PL e ele é petista. Mas eles têm governos de centro. Então o PL e o PT são governos de centro, o Bolsonaro fez um governo de centro e o Lula faz um governo de centro. E são dois governos de centro ruins. Então eles são muito mais parecidos do que eles imaginam. Eu sou de direita, eu tenho um partido de direita e eu sou uma liderança de direita. O Bolsonaro fez um governo de centro, o Lula faz um governo de centro. O partido defende menos intervenção do Estado na economia. Como que isso funcionaria na prática no Brasil? Por exemplo, se você vai tentar abrir uma empresa, hoje no Brasil você precisa de uma série de documentos, demora, precisa de registros. Se você vai fechar uma empresa, é pior ainda. Se você vai contratar uma pessoa, é cheio de burocracia. Se você vai demitir, é pior ainda.
O Estado está interferindo em todas as coisas que você faz para administrar a tua vida pessoal e as relações econômicas que você tem com o mundo. O que nós precisamos fazer? Alterar isso, facilitar, deixar mais leve. Então, menos burocrático. Muito menos burocrático, ter muito menos legislação como tem. Tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte, em vez de ficar criando um monte de regra para uma pessoa abrir um negócio, vamos supor que você vai montar um posto de gasolina. Hoje você precisa de um monte de alvará e de documentos que você precisa obter das mais diversas entidades estatais e paraestatais que existem. Porque eles imaginam que você vai, na hora, sei lá, fazer tudo mal feito e você vai sujar lençol freático. Que tal de fazer diferente? Deixa as regras burocráticas fáceis, explica quais são as regras, deixa que o empreendedor aplique as regras, e aí, se ele não cumpriu as regras, ele vai ser preso. Mais fácil, né? Aumenta a pena, mas facilita o trabalho. Hoje a gente tem penas baixas, mas trabalho muito grande. É o pior dos mundos. E é um dos países mais burocráticos, né? Com certeza. E isso se reflete no Brasil ser pouco competitivo. O que fazer para reduzir impostos sem comprometer políticas sociais? Basicamente, nós gastamos muito mal o nosso dinheiro, então há um conjunto de políticas sociais que são necessárias, elas têm que ser mantidas, mas eu não vou falar que super salário do judiciário é política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que renúncia fiscal de empresa que obtém benefício do governo é política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que a Zona Franca de Manaus é uma política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que certas injustiças orçamentárias na Previdência do Brasil, como por exemplo a dos militares, é justiça social, então eu não vou manter. Eu consigo cortar muito gasto, diminuir imposto, tornar o Estado brasileiro mais enxuto e manter certas assistências que são importantes de pé. Se em outubro o Renan Santos vencer as eleições presidenciais, como será a economia do Brasil? A prioridade é o crescimento, estabilidade fiscal ou redução da desigualdade? São as três coisas, porque elas andam juntas, né? Então, para você ter crescimento econômico, você precisa diminuir os juros no Brasil. Os juros no Brasil é altíssimo. Para você diminuir os juros, você vai ter que cortar gastos estúpidos, como eu estava descrevendo. Você vai ter que fazer uma reforma fiscal. Fazendo essa reforma fiscal, você baixa a curva de juros, porque a expectativa futura sobre o Brasil é que o Brasil vai conseguir pagar as próprias contas. Com essa expectativa sendo atendida e com os juros baixando, a gente vai poder ter uma agenda de investimento e uma agenda de competitividade que afete não só a demanda, ou seja, a vontade que as pessoas têm de comprar coisas, mas a oferta, a capacidade que nós temos de colocar produto no mercado para as pessoas. Resolvendo essas duas coisas, isso vira crescimento econômico. E nós temos que equilibrar isso para isso acontecer em todas as regiões do Brasil. E isso diminui desigualdades regionais. Mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da parte da economia, entrando na parte de segurança pública, o senhor já falou que em guerra contra o crime organizado. Que medidas concretas seriam adotadas num possível governo teu? O direito penal do inimigo, que é correlacionar e transformar... Você é advogado, né? Não, eu não terminei a faculdade. Eu comecei, não gostei, fiz muita política lá, mas achava o curso chato e não quis terminar, queria trabalhar logo. Eu era muito ansioso por empreender e fazer outras coisas. Mas, em resumo, direito penal do inimigo, que era uma equivalência entre facções criminosas e organizações terroristas, para você retirar direitos dos faccionados e tornar o direito rápido e muito rígido contra eles, mudar a lei de execuções penais, que hoje permite saidinha, progressão penal, e mudar as penas hoje, né? Os crimes nossos têm penas muito brandas e nós queremos que as penas fiquem mais rígidas. A gente até brinca às vezes, Ana, que a Suzane von Richthofen, ela praticamente matou os pais. Ela é acusada, né, de ter matado os pais. E ela sai a saidinha dela, o Dia das Mães e Dia dos Pais. É bizarro. É um absurdo. Esse país é uma piada. Na verdade, institucionalmente, o Brasil virou uma piada. Uma coisa dessa acontecer é naturalmente uma piada. É sem comentários, como dizem, né? O modelo de segurança deve ser mais federalizado ou deve continuar concentrado nos estados? Eu acho que ele tem que ter... Ele pode ser federalizado... Quando a gente fala federalização, nos Estados Unidos chama-se distribuir para a base. Sim. Aqui no Brasil a gente fala que a federação assume. É o contrário um do outro, mas o que eu defendo, os estados podem ter certa autonomia para ter políticas penais, só que com um sarrafo muito alto. Por exemplo, eu estabeleci um sarrafo muito alto para todo mundo, mas se o estado de Santa Catarina quiser ter pena de morte, o Ceará não, beleza, o Santa Catarina tem pena de morte, o Ceará não. Só que em ambos lugares as penas têm que ser muito altas. Entendi. O Brasil vive uma crise de segurança, isso é fato, né? Principalmente nas grandes cidades. O que fazer para enfrentar essas facções e essas milícias que existem em alguns estados? Declaração de guerra contra elas, tomar as áreas que elas controlam, utilizar a inteligência para poder desmontar o aparato burocrático institucional envolvendo empresas que fazem lavagem de dinheiro para esses caras, tomada do Porto de Santos, que hoje é basicamente a porta de saída da droga do Brasil para o mundo, isso vai retirar faturamento do PCC,
tomar todos os bairros, favelas, cidades que estão na mão do Comando Vermelho, destruir a sua liderança, prender e matar seus principais líderes, ou seja, fazer uma limpa geral nesses caras, e aí alterar leis que envolvem crimes comuns, tráfico de drogas, aumentando as penas, tornar a polícia mais efetiva, colocar câmeras nas principais cidades para reconhecer o rosto dos bandidos, e aí tornar, vamos dizer, a capacidade do Brasil de gerir lei e ordem muito mais efetiva, reduzindo, vamos dizer, a quantidade de mortos por 100 mil habitantes, que hoje no Brasil está em coisa de 22 a cada 100 mil, para pelo menos 1 a 2 a cada 100 mil. Essa semana, inclusive, foi a manchete do Jornal da Metropolitana de hoje, aumentaram o número de mulheres em busca de medidas protetivas. Praticamente 17,5% no estado de São Paulo. Esse aumento, como que trabalhar para que essas mulheres sejam representadas e sejam protegidas? Aumento de penas para quem comete crime. Veja, tudo que está envolvendo de crimes do Comando Vermelho, ou um homem que quer estuprar uma mulher, ou bate na mulher em casa, tudo é sobre lei e ordem. E o Brasil, ele pune, e quando consegue punir alguém, ele pune pouco e pune mal. Nós temos que punir muito e punir mais. Então, aumento de lei e ordem. Eu não acredito nessas... não, vamos fazer o seguinte, vamos reeducar os homens nas escolas, ensinar eles... Cara, não precisa muito disso, não. A melhor educação que tem é o cara entender que se ele fizer uma besteira, ele vai ficar preso por muito tempo. Você vai ver que o malandro vira bom moço rapidinho. Essa é a principal política social, medo. E também teria que ter uma revisão do Código Penal, que é muito antigo, né? Mas é exatamente isso que eu estou propondo. Uma grande revisão do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. Vamos mudar um pouquinho de assunto, entrar Claro. pela parte da parte internacional, do cenário internacional. Qual deve ser o papel do Brasil no cenário internacional nesse momento de crescente tensão na geopolítica? A gente viu aí os Estados Unidos atacando o Irã, e o governo brasileiro até condenando esse ataque. Qual que é a sua opinião a respeito do assunto? Eu acho que o Brasil hoje ele não tem condição de discutir nada porque o Brasil está muito fraco. Se o Brasil permite que o Comando Vermelho e o PCC controlem boa parte das suas cidades, ele não tem condição de falar sobre o Irã, ele não tem condição de falar sobre Israel, ele não tem condição de falar sobre a Ucrânia. Muito pelo contrário, o Brasil estava gastando muito tempo ultimamente falando de assuntos que ele não tem a menor condição de interferir. O Brasil é fraco, o Brasil não tem bomba atômica, o Brasil não está no Conselho de Segurança da ONU. Ninguém liga para a opinião do Brasil e o Brasil só se queima dando essas opiniões idiotas que ele fica dando. Na época do Bolsonaro ele ficava dando opiniões desnecessárias sobre mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém porque, sei lá, ia reforçar o status de Jerusalém como pertencente ao Estado de Israel. Sendo que nem os israelenses estavam pedindo isso pro Brasil. Era só uma babaquice do Bolsonaro. Já o Lula fica lá tentando defender o Putin, a Venezuela, o Irã, a todas as oportunidades que ele tem. Ou seja, é ridículo. O Brasil tem que focar em resolver a sua segurança interna, melhorar a sua competitividade, porque aí ele passa a ter parceiros comerciais melhores, e o Brasil tem que resolver os vizinhos dele, que estão basicamente exportando droga e gente para os Estados Unidos da América, ou seja, pacificar a América do Sul, ser o líder da América do Sul, e com base nisso se tornar um líder global para sentar na mesa com os principais países do mundo. O MBL apoiou Jair Bolsonaro em 2018. Não. Não apoiou? A gente apoiou no segundo turno com ressalvas, mas apoiamos no segundo turno. E depois Agora, passou a ser crítico do governo, né? sim, mas assim, a gente nunca teve com o Bolsonaro. Porque os bolsonaristas falam assim, vocês surfaram. Mentira, o Bolsonaro que surfou nessa onda. Quem fez as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff foi o MBL. O Bolsonaro veio aparecer pra valer Inclusive, depois. você se destacou nisso, né? Você foi um dos destaques na questão do impeachment da Dilma, Sim, né? eu fundei o MBL, eu convoquei com os rapazes as primeiras manifestações e eu fui vice-presidente do comitê do impeachment lá em Brasília. Então, eu fui um dos organizadores centrais desse processo. E aí mudou, se tornou crítico do governo do Jair Bolsonaro. Sim, eu já era crítico. Sim, mas qual que foi o maior motivo para ser... São muitos. O Bolsonaro é fraco, o Bolsonaro é corrupto, o filho dele é corrupto, ele traiu os eleitores. Essa soma de, vamos dizer, práticas erradas e essa postura hegemônica burra que ele tem, ou seja, ele viu assim, ele percebeu que era muito fácil enganar os brasileiros, muito fácil enganar os próprios eleitores, e ele basicamente mordeu a maçã, como a Eva, né? Aquela coisa da tentação de, poxa, eu posso seguir o mesmo caminho que o Lula. Ele tinha a opção de não ser o Lula, ele escolheu ser um Lula. E aí ele escolheu ser o Lula sendo populista, mentindo para os seguidores, fazendo essa estratégia de manipulação sentimental, igualzinho o que o Lula faz, e a gente se opôs a isso, a gente não aceita essas coisas. O senhor acredita que vai vingar essa candidatura, uma pré-candidatura do Flávio Bolsonaro? Como pré-candidatura, sim. E até como candidatura, vamos dizer, para ficar entre os 3 primeiros, ele vai ficar entre os 3 primeiros em qualquer cenário. Sua pré-candidatura, vamos falar de você agora. Sua pré-candidatura é para disputar de fato ou é somente para fortalecer o partido? Não existe isso de fortalecer partido. O partido a gente montou com o objetivo de ganhar eleições. Foi muito esforço, muita gente debaixo do sol coletando assinatura. Aqui em Piracicaba, inclusive, tô com uma coletora me olhando, os coletores me fiscalizam. Né? Eles nunca vão deixar eu criar basicamente um partido para participar. Tipo, o importante é competir. É para ganhar.
Que perfil de eleitor o senhor pretende conquistar? Todos. Todos. Absolutamente todos. Hoje a gente é muito forte com o eleitorado jovem e homem, mas nesse instante a gente está começando a fazer a abertura do eleitorado mais feminino. Inclusive no TikTok, o número de seguidoras... Inclusive é o maior colégio eleitoral, é o colégio feminino, sim. né? Mas, por exemplo, eu vou muito melhor entre homens do que mulheres. Dito isso, no TikTok, meu público já é igual homem e mulher. Então há um processo de mudança. O Brasil precisa de uma reforma política urgente. Qual seria a principal mudança? Muitas, né? Com algumas coisas que eu faria. Eu trocaria o modelo proporcional de lista aberta, que é o que a gente tem, para o distrital misto. Certo. Então, um modelo que teria distritos, as pessoas poderiam votar em políticos do distrito. Cada distrito elegeria um político. E, paralelamente, os partidos teriam uma lista fechada, montada pelo partido, com candidatos com voto de opinião. Isso ia tirar 2 tipos de político. O político tipo Tiririca, que eles tacam só para ter voto, e hoje esse político que é da bancada do Instagram, que eles ficam lá no Congresso, eles... eu tô lutando contra o sistema, puxa um monte de gente e fica só gravando vídeo, tipo Nicolas Ferreira. Então, eu acho que isso é muito... É interessante, melhora a qualidade da representação, tanto localmente quanto em termos ideológicos. Mas isso é uma das coisas. Outra coisa que eu mudaria é o sistema de incentivo na política brasileira e para os partidos políticos, porque hoje os partidos políticos servem apenas para coleta de votos em determinados locais para eleger deputados federais, e aí eles ganham fundo partidário, fundo eleitoral elegendo deputados, ganham as emendas que esses deputados jogam emenda na base, faz prefeito, e o prefeito serve apenas para administrar o dinheiro enviado para as emendas, para controlar contratos de lixo, etc., e ajudar a reeleger os deputados. Ou seja, é um ciclo estúpido, em que as pessoas não ganham nada com isso. Quem devia administrar bem os lugares são os prefeitos são apenas instrumentos dos deputados, os deputados são instrumentos do partido. A gente tem que corrigir isso. E como? O fundo partidário e o fundo eleitoral tem que ser determinado pela qualidade do trabalho do prefeito. Quem vai avaliar isso não é o eleitor, porque o eleitor não sabe avaliar. São critérios objetivos que envolvem segurança, cobertura de esgoto, saúde, atividade econômica, arrecadação. E isso cria, através desses instrumentos, vamos dizer, uma medida objetiva de avaliação que aí pode fazer com que o partido ganhe mais ou menos dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. E também o prefeito que não cumpre esses requisitos, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Aí, assim, o sistema político está bem reformado. Como melhorar a relação entre os poderes e reduzir as crises institucionais? Tendo, acima de tudo, um líder no poder executivo, um presidente da República, que não seja corrupto ou que não chegue lá fazendo acordos que ele, enfim, não teria orgulho de contar em público. O senhor defende mudanças no sistema eleitoral brasileiro? O senhor já até falou sobre a questão da parte do misto, né? Do distrital misto. Não, o que eu citei aqui seriam mudanças eleitorais. Qual é hoje o maior problema do Brasil, no seu ponto de vista? Segurança pública. Segurança pública e depois corrupção. Qual decisão impopular um presidente precisa tomar para o país avançar? Mexer, especialmente agora, na aposentadoria de muitas categorias. Os militares são um deles. Outra medida é acabar com o modelo do Bolsa Família que existe para muita gente. Hoje o Bolsa Família atinge homens de 25 anos, marmanjos saudáveis que podiam trabalhar e estão botando dinheiro no bolso às custas de outras pessoas que estão ralando. O Bolsa Família passou a ser eleitoreiro, né? Lógico, mas ele sempre foi, mas ele passou a ser um instrumento de injustiça. Ou seja, hoje tem muita gente ganhando às custas do trabalho de outros. E nós vamos instituir frentes de trabalho em cidades que estão tomadas pelo Bolsa Família. Se é uma cidade que mais de 30% da população está vivendo de assistência, a gente vai instituir frente de trabalho e aí a gente vai contratar essa massa de homens e mulheres jovens e saudáveis para trabalharem para o governo. Eu até comentei contigo antes. O Renan já está preparado para viajar o Brasil todo? Olha, preparado eu tô. O problema é que, assim, as estradas que não estão preparadas, né? Para receber. Pô, assim, é muito precário. Tirando o estado de São Paulo, que realmente é muito bom. O estado de São Paulo é outra realidade. É outra realidade. Agora, o interior do Brasil, as estradas são uma piada. Tipo, assim, eu não sei quem vai me matar antes, um acidente de trânsito ou o Comando Vermelho nessas viagens. Espero que nenhum dos dois. Se eleito, qual seria a sua primeira grande medida no governo? Decretar estado de defesa. E o estado de defesa vai permitir que a gente entre nas favelas e nas áreas controladas pelo crime, que a polícia possa fazer incursão nas casas das pessoas para tirar os traficantes que se escondem, fazer as pessoas de reféns. Vai permitir que a gente tenha meios operacionais para atuar, toque de recolher nesses lugares, para que a gente realmente destrua o crime organizado. E isso precisa começar no primeiro dia de mandato do presidente da República. Existe uma distância muito grande entre a população e o poder judiciário, o STF. Existem muitas críticas. O senhor concorda com essa maneira como é escolhido um ministro do STF, uma indicação presidencial?
Ou o senhor acha que devia alterar essa escolha dos ministros? Eu acho que a gente fala muito sobre o STF e não por conta disso. A gente fala muito porque o STF ele tem muitas funções. A Constituição brasileira, ao tornar tudo, vamos dizer, matéria de discussão constitucional, deu ao STF muitos poderes, porque já que tudo é matéria constitucional, o STF fala sobre tudo. E também por ter colocado o STF como o tribunal, vamos dizer, superior na hora de discussões criminais, especialmente de políticos. Então, eles têm muito poder. A gente tem que arrancar esses poderes deles. Se a gente arranca esses poderes do STF, acaba com decisão monocrática, cria um foro próprio, particular, com desembargadores sorteados ao redor do Brasil, que vão ter um mandato de 1 ano para poder jogar políticos, você vai ver que o poder do STF é completamente esvaziado. Fazendo uma reforma constitucional também que retire da Constituição muitos temas, o STF vai ficar só tratando de questões constitucionais, não vai dar para ter lobby, não vai dar para botar medo nos políticos, e aí nem importa muito quem o indica, porque eles não vão causar dano para nós. Renan, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi candidato em 2018, uma das plataformas dele para governar, ele disse que a maioria ou até 100% dos ministros dele seriam técnicos, não seriam políticos. E aí ele começa com essa linha de raciocínio. E depois ele viu que para governar ele precisava ter mais políticos do que técnicos. Como que vai ser a sua escolha ministerial caso eleito presidente da República? Eu não acredito na dicotomia técnico e político. Até porque se você está numa atividade política, você é um político. E o seu técnico tem que ser ele próprio político. Ele tem que saber que ele está num jogo de poder. Ele tem que caminhar nos dois lógico, lados. Não existe uma coisa que é só um, outra coisa que é só outra. Então, eu posso encontrar grandes políticos que vão ser capazes de ter realizações tecnicamente brilhantes. Eu vou dar um exemplo para quem não ficar fugindo. O Fernando Henrique foi ministro da Fazenda. Ele foi, talvez, o maior ministro da Fazenda da história. Ele não era um economista, ele não era um técnico, ele foi um político. Sociólogo, chamou para perto dele a turma da Casa das Garças, lá do Rio de Janeiro, alguns economistas brilhantes, e fez o Plano Real. Ele era um político. Então, um político pode fazer realizações essencialmente técnicas, eminentemente técnicas. O Roosevelt fez um governo nos Estados Unidos que construiu a infraestrutura americana. Ele não era um técnico, ele era um político. Então, eu acho que essa é uma falsa dicotomia que a gente não precisa seguir. Até a criação do medicamento genérico foi criado pelo Serra, que não era médico. Que não era médico. Excelente ponto. Exatamente. Então, a gente pode levantar inúmeros casos em que essa divisão ela é quebrada. Ela é uma falsa divisão. Na verdade, era um discurso que o Bolsonaro tinha que ele não tinha condição de cumprir. Como nenhum tem. Isso é um falso discurso. Eu acho o seguinte, por exemplo, se eu trouxer uma grande liderança política que tem um corpo técnico ao redor dela sério, essa liderança política será muito bem embasada e aí ela vai usar a capacidade política dela para levar aquelas políticas criadas pelos técnicos a cabo. Beleza. Vamos entrar num assunto que está sendo do momento. O que o seu governo faria para evitar novos escândalos, como o que aconteceu com o do Banco Master? Punições muito duras. Você vai ver que eu sempre... Tem um ovo da serpente, que é o seguinte, a gente vê um escândalo do Banco Master e todo mundo falou, olha, para resolver isso, a gente tem que evitar agora essa febre das fintechs. Não é muita fintech, ficou muito fácil, fintech é usada pelo crime organizado, setor de óleo e gás está usando, o Banco Master usou. Então vamos regulamentar e dificultar a abertura de fintech. Não! Foi um ganho, as pessoas ganharam demais. A gente teve bancarização de monte com fintech. As fintechs permitiram que os brasileiros tivessem o celular delas uma conta bancária. Criou um mercado de crédito maior para as pessoas. A fintech é bom. O que tem que ter é, se você usou uma fintech para roubar ou para fraudar, você vai ficar preso 20, 30, 40 anos e não sair da cadeia. Aí você vai ver que o cara vai abrir uma fintech para fazer um trabalho honesto e não para roubar. O problema é, o Brasil é hiper regulamentado, ou seja, tem uma burocracia gigante para tudo e penas brandas. O Morcaro já está solto novamente. Então o que é a natureza nossa? É uma natureza doentia. A gente põe regra pra tudo achando que vai coibir as pessoas de fazerem o mal, mas na hora de punir elas se elas fizerem o mal, a punição não existe. O caso de Daniel Vorcaro mostra falhas de governança no sistema financeiro. O que você acha sobre isso? Também mostra, mas no fundo mostra falhas em termos de punição da legislação brasileira. Como é que um cara como ele se sentiu à vontade de comprar todas as autoridades do país? Porque, para falar em termos de governança, no fim do dia, aparentemente, ele usou as relações dele, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, para impedir o Banco Central de... Dizem que muitos políticos estão envolvidos, né? Não, todos os grandes políticos estão envolvidos em alguma medida. E pelo jeito vai aparecer. Já está aparecendo, já começou a ser as listas já. Então o bicho está pegando. Então o Vorcaro, no fim do dia, ele mostra o quê? Ele sentiu muita vontade para comprar todo mundo. Ele tinha certeza que nada ia acontecer.
Então, no fundo, isso é sobre certeza de impunidade. As pessoas aqui no chat ao vivo estão falando assim, ó, vocês têm que ler o livro amarelo. Essa é a maior manifestação aqui da população aqui no chat, é para que as pessoas consigam e leiam o livro amarelo. É verdade. É verdade. O que tem de tão interessante nesse livro amarelo? É porque é a primeira vez que a gente começa a propor ideias novas para problemas velhos do Brasil e envolvendo tecnologia, soluções que não estão assim, o que é uma solução de esquerda para o Brasil, solução de direita. Não, cara, o que é uma solução para o Brasil? E é criativo, novo, isso aí propõe, vamos dizer, soluções que as pessoas falam, como é que ninguém pensou nisso antes? Poxa, o Brasil não é uma coisa difícil de resolver, é que a gente complica demais. E o livro amarelo vai muito nessa linha. E é o único programa, parte do político hoje, que tem um programa de verdade. O livro amarelo está disponível no site do Nova Missão? livroamarelo.com. As pessoas hoje podem fazer um sistema de assinatura para comprar os livros, que são os preparativos do livro amarelo, são 6 fascículos. Certo. E até julho sai o livro amarelo, que vai ser o meu plano de governo. Correto. Voltando na questão do Vorcaro, que medidas seu governo adotaria para combater essas fraudes bilionárias no sistema bancário? Voltar com a prisão em segunda instância, acabar com as decisões monocráticas no STF, viu? Medidas jurídicas que envolvem o STF, porque eles têm certeza da impunidade. Aumentar todas as penas para crimes de colarinho branco, acabar com a progressão penal, acabar com as saidinhas, todas as medidas que esses caras usam para basicamente tomar essas ações protelatórias, fortalecer a independência do COAF, da Receita Federal e da Polícia Federal, para que eles possam investigar e pegar os caras. Fazendo isso, nós não precisamos aumentar as regras no mercado. Eu não vou comprar essa ideia de que eu preciso tornar o mercado mais engessado. Eu não vou fazer isso. Eu não vou começar a dificultar uma pessoa de abrir uma fintech. Eu vou botar na cadeia por muito tempo quem cometer crime usando fintech ou banco, etc. Essas denúncias do Vorcaro, você acha que vai afetar diretamente nas eleições agora de 2026? Vai porque envolve todo mundo. Envolve do bolsonarismo ao centrão, do STF ao PT, de prefeitos a governadores, todo mundo. Então a população vai ter surpresa. Muita. Já tá tendo, né? Já tá tendo. Esses dias pegaram lá que o Nicolas voou no jatinho, que aparentemente era do Vorcaro. Nisso, o que você achou dessa caminhada do Nicolas? É uma caminhada ególatra, ele estava se promovendo, produzindo conteúdo para redes sociais. Ele falava, acorda Brasil, mas no fundo ele estava se divulgando. É do jogo, ele está se divulgando, ele é um marqueteiro de si. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro, né? Era marketing puro para ele. Basicamente. Saúde pública. O que o governo de Renan faria na saúde pública para melhorar? Porque a gente sabe que a tabela do SUS está um pouco defasada. Né? Tanto é que o governo Tarcísio ele está completando com a tabela SUS paulista. Né? O que você faria na saúde pública para melhorar para a população? De maneira bem clara, nós precisamos colocar muita tecnologia na saúde pública no Brasil. Tanto para o controle de estoques de unidades de saúde administradas pelo governo, quanto para tomar ações preditivas para evitar que as pessoas desenvolvam doenças. O uso da tecnologia artificial, da inteligência artificial, o uso de machine learning, o uso do prontuário único, porque a gente não ter prontuário único na saúde é um atraso de vida. Imagina o seguinte, a inteligência artificial hoje trabalha com dados na casa dos, multiterabytes, né? Imagina a gente ter os dados do prontuário único de todo mundo que usa o SUS. Todo mundo que usa o SUS, todas as consultas que a pessoa faz, aquilo vai atualizando o prontuário, aí você sabe as doenças que a pessoa passa, os hábitos que as pessoas têm, o tipo de medicamento que ela usa. A inteligência artificial, quando for fazer uma atividade preditiva sobre aquela pessoa, esse aqui vai desenvolver diabetes, esse aqui tá muito gordo, tá com hipertensão, daqui a uns anos esse cara vai morrer, a expectativa dele não é alta. Vamos adotar uma política pública voltada para a região dele ou para o tipo de doença que ele desenvolve aqui. Vamos fazer um controle de estoque, porque além desse cara, milhares de outras pessoas têm esse tipo de comportamento nessa região. Você começa a usar a inteligência para prever o problema e para melhorar o atendimento. Quando você soma isso a um aumento no número de agentes de saúde, pessoas que podem fazer um acompanhamento próximo, a qualidade do sistema de saúde nosso vai aumentar muito. Então, isso é uma proposta que nós temos bem clara para os próximos anos no SUS. Educação, focar no básico, alfabetização, método fônico, que é o método clássico, reinstituir a autoridade do professor na sala de aula, proibir celulares, proibir redes sociais para os alunos, lei e ordem também na sala de aula, os colégios militares em lugares tomados pelo crime organizado,
políticas de incentivo para que a família participe do dia a dia da escola. Como? Não só fazer as famílias organizarem festas, participar de competições esportivas junto com seus filhos, mas dar prêmios em dinheiro para os melhores estudantes. Os melhores estudantes vão ter com a sua família premiada, com prêmios em dinheiro pelo governo federal e pelos governos estaduais, para fazer com que os alunos se sintam incentivados a tirar notas altas e as famílias a cobrar que os alunos seus filhos tirem notas altas. Os melhores alunos também, inclusive para acabar com a política de cotas, vão sair dessas escolas públicas a qual eles fazem parte, eles estão tirando notas muito altas, e o próprio governo vai matricular eles em escolas particulares com o melhor ensino que possa ter, ou mesmo enviar eles para outras escolas públicas de alta qualidade, de modo que eles possam participar do vestibular em condição de igualdade. Meio ambiente. Meio ambiente é um tema muito importante porque o Brasil ele sabe conjugar meio ambiente com uma agricultura de alta competitividade. O Brasil possui o código florestal mais, vamos colocar aqui, mais avançado do mundo. Se a gente for ver a preocupação com mata ciliar, com a cota de mata nativa que você tem que manter nas propriedades, é um tipo de legislação extremamente moderna. E o Brasil consegue conjugar uma alta produtividade com essa produção meio ambiente. Eu vou voltar para o problema central, lei e ordem. A lei existe. A punição existe, mas não tem nem a fiscalização e a gente não consegue garantir a execução das penas contra quem comete esse tipo de crime ambiental. E um outro detalhe, boa parte dos crimes ambientais, a gente fica pensando que está na floresta, está no cerrado. Não, estão nas cidades. Boa parte dos crimes ambientais estão nas cidades. É esgoto que não é tratado, que é jogado, é esgoto de fábrica que é jogado, lixo nas ruas. As cidades, elas são, elas próprias, vamos dizer, grandes vetores de crimes ambientais. A gestão das cidades tem que estar voltadas para isso, vai ter fiscalização pesada para isso. Tem muitas cidades que não têm o esgoto tratado, né? A maior parte no Brasil não tem. E não é nem política pública que interessa aos... E aí prejudica a saúde pública. Óbvio. Você gasta muito mais na saúde pública. Exatamente. É o tipo de ação preditiva, tipo, vou ter saneamento básico, logo, sei lá, as crianças não vão ter tênia. As crianças não vão ter doenças parasitárias na primeira infância porque elas ficavam andando sobre as próprias fezes, vão ser, claro. Então, claramente isso é uma vantagem. Né? Ter saneamento básico é uma coisa civilizacional. A gente passou a semana, acho que semana retrasada, com a questão daquela médica, a Tatiana Sampaio, né, que ela estava produzindo a polilaminina, isso, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E parece que perdeu a patente internacional. Então, eu até gravei sobre isso. Esse caso está começando a ficar complicado. Porque não se sabe se de fato... Perdeu. Não só que perdeu, não sabe se o tratamento que ela está propondo ele é referendado pelos pares de modo a ser esse consenso que descobriram a cura. Uhum. Isso ainda está em discussão. Eu acho que tem muita pesquisa e muito teste ainda para fazer para a gente cravar que isso é uma solução para o tema. Quando houve o alerta sobre isso, parecia que, poxa, o Brasil realmente conseguiu descobrir a cura para uma doença não, né? Para uma consequência em geral de acidentes terrível. E não, ainda temos que aguardar um pouco, ainda que eu tenha esperança e eu tenha fé no que ela esteja fazendo. Você é a favor da anistia? Do dia 8 de janeiro? Não nos moldes como está sendo colocado no debate público, ou seja, que esse é o tema mais importante do Brasil. Mas sim no sentido de pegar pessoas que tiveram decisões que foram absolutamente injustas e desproporcionais e devolver elas à dignidade, porque não ter um julgamento justo é não ter justiça é não ter país. Qual que é o entre aspas do Renan? Entre aspas? Qual que é a sua frase que marcou sua trajetória? Prendeu, matou. Essa é uma pegadinha. É boa. Prendeu, matou é boa. Acho que prendeu, matou, velho. Ela vem se tornando um slogan meu, porque bandeira, quartel, escola. Prendeu, matou significa a função do Estado diante do inimigo, diante dos criminosos que nos matam. Bandeira, quartel, escola é sobre a nossa política de desfavelização e recuperação de áreas degradadas. Então, acho que seriam as minhas duas aspas favoritas. O Brasil precisa de mais transparência, candidato? O Brasil, por incrível que pareça, o serviço público no Brasil ele tem um alto grau de transparência quando comparado até com os Estados Unidos da América. E é um alto grau de informação também, de informatização. Não é um país que fica atrás de outras experiências democráticas no mundo, não. Ele está à frente, inclusive, de nações desenvolvidas. O Brasil também precisa de transparência, mas ele precisa de outras coisas além disso. O pré-candidato à presidência da República, Renan, também vai estar na tribuna. Eu já acertei com o meu amigo Benar, né? Não nesse sábado, mas no próximo, o candidato vai estar dando uma entrevista para a Tribuna Piracicabana, uma página do Entre Aspas lá. Eu queria agradecer a presença do pré-candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos. Muito obrigado por estar conosco na TV Metropolitana e falando com o pessoal de Piracicaba e região. Olha, muito, muito obrigado pela participação. Eu gostei do modelo, é papum, você vai jogando pergunta, eu vou, papum, gostei. É rápido. É um ping-pong mesmo. Parabéns. Eu acho mais prático do que ficar
Do que ficar... eu não interrompo, né? Muito difícil interromper. Não, e aí eu entendi a dinâmica. Eu falei, bom, eu vou dar uma resposta também direta, sem enrolation. E acho que foi bom, muito bom. Parabéns. Muito bacana. Obrigado. Um abraço. Prazer Tamo junto. conhecê-lo. Valeu. E seja bem-vindo para Piracicaba. Obrigado. E região metropolitana. Valeu. O Entre Aspas vai ficando por aqui. Infelizmente, o bate-papo estava tão bom que a gente podia até prorrogar um pouco mais, mas a gente sabe que o pré-candidato Renan tem outros compromissos, também tem outras entrevistas aqui em Piracicaba. E o Entre Aspas especial Eleições 2026 vai ficando por aqui. Nós voltamos em breve com outros convidados ou outras convidadas. Até lá, fiquem todos com Deus. Sem perder tempo, direto no seu celular. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo. Para identificar ligações irregulares, quando a rede pluvial está diretamente ligada na rede de esgoto, causa de muitos extravasamentos, a Mirante utiliza testes de fumaça, uma técnica simples que não oferece nenhum risco à saúde humana ou de animais. Técnicos inserem uma máquina geradora de fumaça na rede de esgoto e, se houver alguma ligação irregular, a fumaça aparecerá em pontos inesperados, como ralos, calhas, caixas de inspeção e galerias de águas pluviais. É a Mirante trabalhando por você.